Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, dia 3 de outubro de 2025, de madrugada eu orava ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Esther, capítulo 8. Eu vou ler até o versículo 11. Diz assim, o primeiro versículo: Naquele dia o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado o que ele era para ela. O rei tirou seu anel que ele havia tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther encarregou Mordecai da casa de Amã. E Esther falou mais perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou e pediu-lhe que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu plano que este projetara contra os judeus. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro, e Esther se levantou e se colocou em pé diante do rei. E ela disse: Se agrada ao rei, e se eu alcancei o seu favor, e se este negócio é justo diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu para exterminar os judeus que estão em todas as terras do rei. Porque como poderia ver a desgraça que atingirá o meu povo? Ou como poderia ver o extermínio da minha gente? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que presenteei a Esther com a casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto havia estendido as mãos contra os judeus. Escrevei, portanto, a respeito dos judeus em nome do rei, como vos agradar, e selai-o com anel real, pois um documento escrito em nome do rei e selado com anel real é irrevogável. E foram chamados escribas do rei naquele tempo no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, de acordo com tudo quanto Mordecai ordenou a respeito dos judeus, se escreveu um decreto aos administradores, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província de acordo com seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus de acordo com o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Ele escreveu as cartas em nome do rei Assuero e as selou com anel real, e as enviou pela mão de correios montados, que cavalgavam sobre cavalos que se usavam no serviço real e que eram da coudelaria do rei, que o rei concebeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruir, matar e exterminar todas as forças do povo e da província que os quiseram assaltar, juntamente com seus filhos e suas mulheres, e que saquearam os seus bens. O 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. O 13, eu vou ler também. E que se deu uma cópia da carta que determinava a proclamação do decreto em todas as províncias e que foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Esta palavra, que o Senhor me deu hoje, o Senhor falava comigo sobre os dias de hoje, sobre as guerras que estão tendo, sobre o clamor dos povos que estão em guerras, E nós que estamos aqui fora desta guerra, estamos parados, mobilizados, E o Senhor aqui, eu orei hoje e clamei ao Senhor porque vi um vídeo de uma criança de quase 10 anos lá na guerra e ele falava assim: onde estão, ó povos, que não estão nos vendo?
estão nos matando, somos só crianças, né? E ele fala 2 vezes assim, ele expressa, ele aponta assim pro alto e fala assim: Deus sabe de todos os assuntos. Aí ele clama de novo: onde estão, ó povos? E depois ele termina o vídeo falando assim: Deus sabe de todos os assuntos. Ali me passou assim um clamor, aquele clamor daquela criança no desespero, né? Que tinha o míssil atingido ali o seu bairro. Mas ele em momento nenhum ele colocou a culpa no Senhor, mas ele disse que o Senhor sabe de todos os assuntos. Mas chamou para nós a responsabilidade de clamar por eles, de orar, porque somos um só povo, né? Temos que orar, clamar ao Senhor. E hoje eu orei ao Senhor a esse favor e o Senhor me deu essa palavra. E o Senhor falava que Ele deu a Esther, né? A graça. O rei olhou e concebeu a ela, né? A autorização do povo se defender, do povo lutar. E o Senhor falava comigo hoje, eu estou dando hoje a mesma ordem para o povo. Se levanta, começa a lutar, a nossa guerra é espiritual. Começa a orar, não espera fazer uma marcha para Jesus, para juntar milhões de pessoas, não. Ora cada um no seu lar, cada um onde você estiver, onde chegar essa palavra, vamos começar a orar pelos nossos irmãos que estão em guerras. Vamos começar a orar pelo nosso governo, vamos começar a orar, porque o Senhor nos chama a essa responsabilidade, nos chama, o Senhor nos dá a autorização, a guerra já está vencida pelo Senhor, porque aqui quando Esther se apresentou, o rei já deu a ela o anel, mas tinha uma responsabilidade, o povo não poderia ficar parado, ele teria que se defender. E hoje o Senhor nos chama a essa responsabilidade. Tome a dor dos nossos irmãos, vamos sentir como se fosse nossa e vamos começar a lutar com eles, vamos orar ao único que pode. Ele já nos deu o anel para selar a vitória já é nossa. Nós precisamos levantar o povo ao clamor, à oração, para que o Senhor mostre a todos a vitória que já nos foi dada. Eu agradeço a todos e vamos levantar como um único povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.